Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 6, uma passagem bem conhecida, acredito que de muitos. Talvez muitos de vocês já escutaram alguns sermões neste texto, mas nesta manhã é exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Numa das suas cartas ao humanista Desidério Erasmo de Roterdã, Martinho Lutero ofereceu como acusação ao pensamento de Erasmo um comentário que provavelmente identifica a causa de muitas das doenças espirituais que continuam atormentando muitas vidas cristãs até hoje. E ele disse o seguinte: os seus pensamentos sobre Deus, Erasmo, são muito humanos, muito humanistas. E as pessoas, elas estão famintas por Deus, escreveu John Piper. Mas a maioria delas não admitiria tal diagnóstico acerca da sua própria vida, de que os seus pensamentos são muito humanistas acerca de quem é Deus, de quem é o seu ser e etc. Então a majestade de Deus, ela é uma cura, infelizmente, ainda hoje desconhecida. E existem receitas muito populares no mercado evangélico dos nossos dias, mas o benefício de qualquer outro remédio que não seja a glória de Deus é paliativo, é breve e é superficial. Então, a pregação que não tem o aroma da grandeza de Deus, da grandeza de Cristo, pode durar por algum tempo, mas não tocará o clamor oculto da alma de todo ser humano, de todo homem, que é: mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Essa deveria ser a nossa oração esta manhã, o clamor oculto de todos os corações, a necessidade mais profunda de cada alma é por uma nova visão da glória de Deus, do seu ser. Vários dos puritanos chegaram a dizer isso, que queriam ter sempre em mente uma visão da glória de Deus diante dos seus olhos. E é isso que nós precisamos, uma nova visão da glória de Deus, desse Deus triuno que a Sagrada Escritura revela. E assim, então, nós nos voltaremos esta manhã para esse texto, e eu quero que você direcione o seu olhar para um lugar onde nós temos essa visão, aqui em Isaías, no capítulo 6. E antes que eu leia, vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, diante de nós está a Tua palavra inerrante. Abra os nossos corações, nosso entendimento, para podermos receber a Tua verdade, curvando-nos diante de Ti, diante da Tua glória, diante da Tua graça, para conhecer-Te quando Tu vem a nós, por meio do Senhor Jesus Cristo e pela habitação do Teu Espírito. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 6, verso de 1 a 7, diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios,
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Uma noção clara do peso e da maravilha da glória de Deus foi a genialidade que a reforma protestante trouxe. Nós estamos num mês comemorando, pelo menos louvando a Deus e agradecendo a Deus pela reforma protestante. Deveríamos sim fazer isso. E uma das noções claras da reforma protestante foi essa: trazer essa questão do peso da glória de Deus, ou o só lhe deu glória, como muitos conhecem. E o objetivo principal de Deus, e os autores do breve catecismo, com certeza, eles poderiam falar facilmente, ou ter dito isso facilmente, é que o objetivo principal de Deus é glorificar a si mesmo e desfrutar de uma comunhão consigo mesmo por meio da Trindade Santíssima para sempre. De uma forma, nós podemos olhar então que Deus, ele é radicalmente centrado em Deus ou nele mesmo. E por que ele é assim? Porque a glória de Deus é o objetivo de tudo o que Deus faz, de tudo o que Deus fala. Nós nunca estaremos satisfeitos ou em paz até que nós nos juntemos a Ele nesse mesmo propósito, nessa mesma direção, nesse mesmo cumprimento desta grande história, por exemplo, da redenção que Ele está operando no decorrer dos anos, a adoração e a exaltação do seu próprio nome. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Não é um mero slogan inserido para coroar os outros slogans mais importantes da reforma que muitos celebram esse mês. É antes a explicação de por que a salvação é somente pela graça, é somente por meio da fé, somente por meio de Cristo, como ela vem a nós, pela pregação da palavra, ou seja, somente nas Escrituras. Deus trabalha de maneira que a sua glória seja exaltada, e Ele faz o que Ele faz, e Ele salva da maneira que Ele salva, para que Ele mesmo possa ser exaltado. E nessa passagem de hoje, irmãos, o profeta Isaías compreende muito bem isto de uma forma bem dramática. E embora nós não vejamos o que Isaías viu naquele dia, nem tenhamos a capacidade para isso, ou sejamos autorizados para isso, nós podemos nos reunir todos os domingos na presença deste mesmo Senhor Todo-Poderoso. Como Ele mesmo disse, Deus está no templo e cale-se diante dele toda a terra. O templo do Senhor não é mais em Jerusalém, ou como pensava a mulher samaritana, em Samaria. O templo do Senhor está aqui hoje reunido, ou pelo menos parte dele está aqui. O povo do Senhor, a igreja do Senhor, o tabernáculo de Deus que habita no meio do seu povo. E então, o que eu quero fazer é simplesmente tentar, e é o que eu vou fazer, tentar identificar algumas das facetas da glória de Deus que o profeta viu aqui nesse texto, para virar esse diamante e deixá-lo brilhar, para que todos nós vejamos esta manhã esta glória que nós precisamos ver. A glória do Senhor, que nós sejamos ajudados por Ele, por seu Espírito, para enxergarmos isso. Então, 4 coisas em particular eu quero ver com os irmãos aqui. Deus é santo, Deus é rei, Deus é imanente ou Deus está próximo, Deus é gracioso. Novamente, Deus é santo, Deus é rei, Ele está próximo e Ele é gracioso. Então, olhando para a primeira questão, em que Deus é santo, nós devemos aprender acerca da santidade de Deus. Veja o cântico dos serafins aqui nesse texto. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Preste atenção nessa repetição tripla
no texto. Na Bíblia ou no hebraico, sempre que há uma repetição, a repetição ela é usada para dar ênfase, para mostrar aquilo que nós não podemos perder de vista, para olhar para isso e destacar no texto. Então, ele não é apenas santo, ele é o santo. Ele é mais santo do que todas as coisas ou do que qualquer pessoa. Ele é o mais santo de todos. Deus é superlativamente santo. A palavra santo, como você deve saber, significa algo como separado, consagrado, distinto, ou ainda como algum outro teólogo falou, o totalmente outro. E não é tanto um atributo distintivo da parte de Deus, isso, mas uma forma de descrever cada atributo de Deus. Não é apenas que Deus é amor, Ele é amor santo. Diferente de tudo que nós conhecemos, em um plano, em uma ordem totalmente diferente da nossa. Não é que Ele seja sábio, é que Ele é a santa sabedoria. Sabedoria de uma categoria e de um caráter totalmente distinto do nosso. Deus não é como nós. Você vê? Você não pode gritar Deus e ao mesmo tempo homem. Ele é santo, santo e santo. Certa vez alguém perguntou a Agostinho de Hipona o que Deus estava fazendo antes da criação. Ao que ele respondeu de uma maneira nada delicada. Ele disse a esta pessoa, criando um inferno para pessoas que fazem perguntas como essa. Deus não é como nós. Há uma incompreensibilidade gloriosa para Ele e para os seus caminhos. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele começa a descrever os planos de Deus, o decreto de Deus, ele diz, ó profundidade das riquezas, como da sabedoria e do conhecimento de Deus, que primeiro deu a ele para que ele seja restituído. E ele começa a explodir então em doxologia ou em adoração, porque ele sabe disso. Nós não podemos penetrar os mistérios de Deus, desse Deus 3 vezes santo, a não ser que Ele nos revele. A especulação, irmãos, é uma blasfêmia diante desse Deus triuno, santo, Senhor dos exércitos. E há muitas pessoas fazendo diversos tipos de especulação acerca de Deus e tendo diversos tipos de pensamentos totalmente humanos acerca de Deus. Mas note uma coisa, antes de eu prosseguir nos outros pontos que eu quero mostrar nesse texto, note as 3 ordens da criação que respondem a esta visão de santidade nessa passagem. Há 3 ordens de criação. Em primeiro lugar, observe como a criação não caída responde, ou seja, os seres angélicos, aqueles que estão cantando. Veja o que eles estão fazendo enquanto eles adoram ao Senhor. Com 2 asas, cada um deles está cobrindo o rosto. Com 2 asas, eles cobrem os pés, e com 2 eles voam. Suas asas batem constantemente. Imagine um beija-flor. Um beija-flor pairando, pronto para disparar de um lado para o outro, pronto para seguir a vontade e o decreto em cumprimento ao desígnio de Deus. A vontade de Deus, mas por que eles estão escondendo o rosto? Eles não têm nada do que se envergonhar, eles não têm pecado, são seres angelicais. Por que eles escondem o rosto? Na verdade, o nome que Isaías dá para eles aqui é serafins, que significa aqueles que queimam, ou seres ardendo em fogo. Então aqui, essas criaturas extraordinárias, belas, surpreendentes e gloriosas, brilham na sua própria majestade imaculada, santa, queimando e resplandecendo uma santidade própria que Deus, o Criador, deu para eles. Não há pecado neles, e mesmo assim, eles devem velar o seu rosto diante da majestosa santidade do Deus de toda glória.
Existe uma distinção entre Criador e criatura, que coloca o Senhor numa categoria diferente, uma categoria de um, e nenhum outro igual. E então eles escondem os seus rostos. E eles também, vejam vocês, não apenas escondem os rostos, eles escondem os pés. E aqui eu posso pensar, quando eu leio esse texto, eu penso logo em Moisés, quando Moisés também teve aquele encontro com o Senhor, tirando a sandália dos pés diante da sarça ardente, porque a presença de um Deus santo transformou até mesmo a terra onde ele estava pisando em um lugar sagrado. Então nós temos aqui um apontamento para uma modéstia e para uma reverência. A relação que há entre os serafins e Deus é evidenciada aqui, e a reação dessa criação não caída nos ensina muito. Em segundo lugar, veja aqui a resposta da criação inanimada. Observe o versículo de número 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Os fundamentos, os umbrais tremeram à voz daquele que clamava, a casa se encheu de fumaça. E novamente é inevitável não lembrar do povo aos pés do Monte Sinai. Quando Deus aparece e fala com o povo, há trovões, há relâmpagos, e o povo fica com medo. E aqui novamente nós estamos vendo tudo se estremecendo, como se fosse um terremoto acontecendo. E a própria estrutura da criação, então, reverbera diante da presença daquele que a fez. Criação não caída, criação inanimada, respondem a esse Deus santo. Mas em terceiro lugar, nós vemos aqui também que há uma reação da criação pecaminosa e caída. A reação do profeta no versículo de número 5. Qual é o efeito dele ver os anjos cantando? Qual é o efeito deles ver as ombreiras do templo se estremecerem, a fumaça enchendo todo o templo? Qual é o efeito disso em Isaías? Bem, tudo isso tem o efeito de proibir a entrada do profeta diante deste que está na sala do trono. Proibir a sua entrada, as portas estão tremendo. O profeta não consegue se aproximar. Ele não pode ultrapassar esse limite. Imagine essa visão. O lugar está cheio de fumaça para obscurecer a sua visão, para que ele não veja. Ele está sendo excluído, ele não pode se aproximar de Deus. E enquanto os serafins estão repletos de canções alegres, enquanto os serafins estão repletos de adoração, observe as palavras do profeta na presença de Deus. Ai de mim, eu estou perdido, eu estou arruinado, eu estou silenciado com o silêncio da sepultura. Ai de mim que vou perecendo, pois eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Agora note uma coisa, irmãos. Ele é profeta. Ele é um profeta, ele é um pregador da palavra de Deus, ele é o veículo, o instrumento da revelação divina ao povo de Deus, e aqui está ele, na presença de Deus, no templo. Ele não está de olhos fechados, com as mãos levantadas. Ele não está assim, ele não está oscilando em um êxtase, como se fosse no calor da presença de Deus. Isaías não está fazendo isso, ele está no pó, ele está tremendo, ele está com medo, como se a própria sombra da morte chegasse até ele. Dominado por essa visão, mas não apenas pela visão do santo, santo e santo, mas dominado também pela sua própria visão.
a visão de si mesmo, a visão que ele teve de si mesmo, que ele recebe agora. E o que acontece? Então ele pronuncia uma palavra de julgamento sobre si mesmo. Se você olhar para o capítulo 5, volte um pouco, capítulo 5 de Isaías, nós temos uma amostra aqui do ministério de pregação de Isaías ao povo. E aqui está o tipo de coisa que ele estava dizendo em seus sermões para esse povo. No capítulo 5, versículo 8, veja só. Ai dos que ajuntam casa a casa. Versículo 11. Ai daqueles que se levantam de manhã bem cedo, correm atrás de bebida forte. Eu estou parafraseando aqui, tá bom, irmãos? Versículo de número 18, ai daqueles que atraem a iniquidade com as cordas da falsidade. Versículo de número 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Olha o verso de número 21, ai daqueles que são lábios aos seus próprios olhos, aliás, sábios aos seus próprios olhos. Versículo de número 22, ai daqueles que são heróis em beber vinho. Note, eu já falei para você no início que a repetição ela é ênfase. Então no capítulo 5 nós estamos vendo ai deles, ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles. E no capítulo 6 nós vemos ele repetir a mesma coisa, ai de mim. Então ai de vocês, e talvez em comparação com eles, o profeta se justificasse e pensasse, quer saber, eu não sou tão ruim perto daquele cara. Eu não sou tão ruim perto daquela pessoa. Mas agora, finalmente, aqui no templo, quando ele é colocado contra o pano de fundo da majestade ardente e incandescente desse Deus que é 3 vezes santo, ele vê a verdade. E agora ele diz, não ai daqueles, mas ele diz, ai de mim. Ai de mim, eu estou perdido. Ele vê que a santidade de Deus o exclui, o condena. E aqui está ele, encolhido, preparado para a sua própria destruição. Isso é fascinante, porque é assim que nós muitas vezes olhamos para as outras pessoas. Talvez você olhe agora e pense, não, graças a Deus eu não faço esse tipo de coisa. Mas compare você com alguém que pratica o pecado mais vil que você não gosta, que você repudia, e então você olha para ele e olha para si. É a mesma coisa. E o que isso quer nos dizer? Ainda ontem eu conversava com o irmão e dizia, nós temos essa tendência de olhar para nós e nos compararmos com outros e muitas vezes, olhando para eles, dizer graças eu te dou, Senhor, porque esse tipo de pecado eu não cometo. Eu posso cometer outro, mas este eu não cometo. Lê do engano. A tua palavra deveria ser, graças eu te dou, que o Senhor me dá da tua graça e não retira de mim a tua lei e a tua palavra, porque se o Senhor retirar a tua presença de mim, eu vou desencambar nos maiores pecados da minha vida, e até mesmo naqueles que eu tenho como hediondos. Se não fosse a graça de Deus sobre mim e sobre você, nós caminharíamos nos pecados que nós mesmos repreendemos. E quem sabe alguns de nós estamos assim como o povo de Israel em Romanos. O apóstolo Paulo fala, tu és indesculpável, ó homem, quando tu condenas a quem quer que seja, porque aquilo que tu condenas, tu mesmo praticas. Isaías viu quem ele era. Isaías teve uma visão exata de quem ele é. E enquanto nós não tivermos também essa visão exata de quem nós somos, nós nunca veremos a nossa necessidade de Deus, a nossa necessidade da graça de Deus. Enquanto nós nos olharmos um pouquinho bom do que os outros são, nós nunca veremos
a nossa real necessidade da glória de Deus. Só pede, só busca quem é necessitado. Quem não vê necessidade, não busca, não pede. Encontra força no seu próprio braço, na sua própria inteligência. Eu sou um pobre e necessitado. Por isso eu busco a Deus, porque Ele é autossuficiente. Porque Ele tem tudo o que eu não tenho. Tudo o que falta em mim está em Deus. E é por isso que eu olho para esse texto e vejo isso fascinante. Uma confissão de pecado. E ele reconhece duas coisas em particular, que isso daqui trabalhou muito meu coração enquanto eu olhava esse texto. Veja, a primeira coisa na sua confissão de pecados que nós temos aqui, volte ao capítulo 6, enquanto ele está confessando o pecado no verso de número 5, observe que o seu pecado característico surge no lugar dos seus dons e ministérios primários. O que era o profeta? Não era um anunciante? Não era um mensageiro? E agora ele confessa o seu pecado, dizendo: os meus lábios são impuros. Isso é interessante, você vê isso no texto. Ele é um pregador, ele é um profeta, ele deve falar a palavra de Deus, mas ele olha para si e diz: eu tenho lábios impuros. Quantas vezes os nossos dons se tornam o principal lugar do nosso pecado habitual e do nosso maior tropeço? Porque é naquilo que nós somos melhores que nós nos comparamos com outros. E então a segunda coisa, observe que antes, embora ele pronunciasse julgamento sobre os outros, agora ele pronuncia julgamento sobre si por compartilhar precisamente o pecado que ele vê neles. Ele se considerava, talvez anteriormente, por assim dizer, melhor do que eles. Ele também é um pecador, apesar de ser um profeta. Agora ele sabe que diante da santidade de Deus, ele tem tanta necessidade da graça quanto eles. E isso é um alerta para mim como ministro. Eu me coloco diante de vocês ao pregar a Escritura, não como alguém que é melhor, mas como alguém já disse, um mendigo que achou onde encontrar pão e está apontando o caminho para os outros. Quem não se vê como um, vira as costas e vai embora. Quem não se vê como um, simplesmente ignora a mensagem, simplesmente ignora a direção que está sendo dada. Mas um pobre e necessitado, ele clama por essa direção. Ele clama por encontrar esse caminho. Ele é um homem de lábios impuros e vive entre um povo de impuros lábios. Ele não é melhor do que eles. O mesmo pecado, a mesma desgraça, pertence a todos nós. Quando nós encontramos o Deus das Escrituras, o Santo, nós passamos a nos ver como realmente nós somos. E não é uma visão bonita. Não é uma bela visão. Quanto mais próximo da luz nós estamos, diz o apóstolo João, as nossas más obras são reveladas. E aqueles que andam em trevas não se chegam para a luz, porque eles não querem que as suas más obras sejam reveladas. Eles se mantêm na escuridão, eles se mantêm nas trevas. Por isso, alguns rejeitaram o Senhor, porque não queriam que as suas más obras fossem reveladas. E muitos de nós, em muitas áreas das nossas vidas, não nos achegamos à luz, porque não queremos que as nossas más obras sejam reveladas.
Mas Isaías não teve como escapar. Isaías teve um encontro com o Senhor de toda a glória, onde ele não teve escolha. E é interessante porque essa visão, ela não nos ajuda na nossa autoestima. Ela não nos faz sentir melhor sobre nós mesmos. Não. Essa visão do santo nos mostra que nós somos muito piores do que nós imaginávamos. O santuário para nossa própria glória que nós erigimos com tanto cuidado, com tanto esmero, dedicando tanto tempo para o nosso próprio nome, como o povo erigindo a Torre de Babel, um nome para si. É nesse momento que tudo desmorona, porque o Senhor vem e confunde os nossos planos. A santidade do Todo-Poderoso é o que nós devemos entender e ver. Isaías vê o Deus que é santo. Em segundo lugar, irmãos, Isaías vê um Deus que é rei. Note uma coisa, tudo isso acontece em um momento, e o versículo 1 diz para nós quando está acontecendo isso. Versículo de número 1, ele diz: no ano da morte do rei Uzias. Agora, entenda uma coisa. Não leia a Bíblia de maneira fragmentada. Quando ele falou isso aqui, ele já está pressupondo uma outra coisa. Então você precisa entender o contexto. E esse contexto aqui está no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26. É onde você pode ler sobre a história do rei Uzias. O seu reinado começa muito bem. Ele era um rei piedoso. E a terra, o povo, conheceu as bênçãos, conheceu a prosperidade sob a liderança do rei Uzias. Mas, ainda no segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, o verso 16, diz que quando ele era forte, ele ficou orgulhoso. Quando ele cresceu, quando o povo desfrutava de bênçãos e prosperidade sob sua liderança, o seu coração se ensoberbeceu. E o que aconteceu? Esse orgulho levou à destruição, porque o orgulho precede a queda. Ele foi infiel ao Senhor e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do Senhor. Só os sacerdotes tinham a permissão para fazer isso. E quando os sacerdotes olharam isso, ficaram horrorizados e confrontaram Uzias. E Uzias recusou-se ainda orgulhosamente a ouvi-los. Ele ainda foi orgulhoso e não quis ouvir, e quando ele fez isso, quando ele não quis ouvir os sacerdotes, o juízo divino caiu sobre ele. Qual foi? A lepra irrompeu na sua testa. E os sacerdotes o expulsaram do templo porque agora ele estava impuro. Note isso. Ele estava impuro. E ele terá agora que viver o resto dos seus dias numa colônia de leprosos, numa casa separada, e ele agora está impuro. É isso que o pecado faz conosco. Ele faz separação entre nós e o nosso Deus, nos tornando impuro ou impuros para um Deus santo. Ele é impuro. E assim como o rei Uzias, por natureza, você e eu somos impuros. Ele tem que viver agora os seus dias, até morrer, afastado do templo, afastado da presença de Deus, afastado da adoração, afastado de tudo que diz respeito ao Senhor.
Portanto, o rei Uzias, que era um símbolo da prosperidade e da bênção de Deus para o povo, agora se torna um símbolo do retrocesso do povo. E Isaías está dizendo aqui que ele está morto. Agora Uzias morreu. É como se o julgamento de Deus tivesse atingido o seu limite, o seu ápice aqui agora. Jotão, o seu filho, deve assumir no seu lugar. Mas pense, uma coisa que nós não sabemos é que do outro lado da fronteira está a superpotência da época pronta para invadir Israel. Está pronta para invadir Israel e é um momento terrível de insegurança nacional. Você já viu aqueles filmes que o povo se desespera, o rei está morto, e agora? Estão diante de uma guerra, o rei está morto. Qual é a primeira coisa que o exército faz quando o rei morre? Corre, morreu, o líder já morreu. Se não tiver algum outro corajoso que se levante lá e continue a batalha, todo mundo vai embora, dispersa. E é isso que nós estamos tendo nesse contexto. O texto começa assim: no ano que morreu o rei Uzias, a nação está sem rei. O rei está morto, o inimigo está às portas, e então Isaías se dirige ao templo. Isaías vai ao templo e ele está lá provavelmente para clamar a Deus por sua misericórdia, por graça e por libertação para o povo. E ele não recebe a resposta que ele deseja. Ele não recebe a resposta que ele está procurando. Ele não percebe que a misericórdia, a graça e a libertação vem e começa com ele, com o próprio Isaías. Assim como nós precisamos perceber que antes de nós proclamarmos qualquer coisa, é necessário Ele nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E então sim, nós proclamaremos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de haver proclamação, deve haver libertação. E então ele percebe que ele precisa disso antes mesmo de todo o povo. E de repente, as vistas familiares que Isaías tinha do templo desaparecem. Desaparecem cobrindo tudo. E agora a própria cena que é apresentada a Isaías é a cena do trono celestial. E isso é impressionante, irmãos. O rei está morto, mas agora ele vê o próprio Senhor assentado num alto e sublime trono. O seu manto enche todo o templo. Os seus olhos, diz ele, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É uma visão impressionante da majestade transcendente. O que nós estamos aprendendo aqui é que reis morrem. Reis terrestres sobem e descem, presidentes vêm e vão. As estruturas da sociedade podem desmoronar, o futuro pode parecer sombrio, o inimigo pode estar às portas, as nuvens escuras da calamidade podem estar diante do nosso horizonte, mas, meus irmãos e irmãs, Deus não abdicou do seu trono. Deus não abdicou do seu trono, Ele está entronizado acima de tudo e de todos. Ele é o juiz máximo de toda a terra. A uns Ele exalta, a outros Ele abate. Ele é o juiz supremo. E eu ouso dizer que nós precisamos desta visão que Isaías teve.
diante do Senhor as nações, o próprio livro de Isaías dirá, são como uma gota de água em um balde. Ele é o verdadeiro e ele é o último rei, o soberano que Isaías precisava ver e precisava ser lembrado. Não é Uzias, não é Jotão, mas é este rei. E nós precisamos também ver isso. O Senhor está no trono. E porque o Senhor reina, e somente porque Ele reina, nós podemos fazer quórum com o salmista e dizer: Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente no momento da angústia, pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu não sei se isso te empolga, irmão, se isso te fortalece, mas a mim sim. Não há outro Deus como o nosso Deus. Não há rocha como o Senhor. Não há quem recorrer além dele. Não é a força dos homens. Não é a força do dinheiro. Não é a força do meu braço ou da minha inteligência. É o Senhor que está ao meu lado. E com o meu Deus eu salto muralhas. Com o meu Deus eu desbarato exércitos. Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei? Ainda que um exército se levantasse contra mim, o meu coração não temeria, porquanto nele eu confiaria. É isso que nós precisamos, irmãos. Você está atemorizado com um monte de coisas, com inseguranças, com coisas que te afligem e fazem o teu coração ficar ansioso. O que você precisa é de uma visão da glória de Deus. E eu espero que eu consiga mostrar para você isso por meio desta palavra hoje. Deus, e somente Deus, é quem domina o trono do universo. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E porque Ele reina, é que nós podemos confiar. Deus é santo e louvado seja o Senhor, porque Ele também é Rei soberano. Em terceiro lugar, Deus está próximo. Observe, Deus é imanente. O verso de número 3 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa é a canção que os seres angelicais estão cantando. E aqui está a diferença entre o cristianismo e as demais religiões do mundo. O Islã, por exemplo, ele tem uma ideia, uma doutrina acerca da divindade, que ela é transcendente. Mas a ideia que o Islã tem desse Deus é muito diferente do que a Escritura nos apresenta. É um Deus que não pode ser conhecido. O Islã coloca um abismo intransponível entre Deus e as suas criaturas. E até aí parece-me que eles vão em um caminho bom, porque de fato Deus é diferente das suas criaturas. E por causa do pecado há um abismo entre Deus e os homens. Mas esse abismo foi colocado de lado por meio de alguém. Mas o Islã não vê assim. Não há comunhão com Alá para eles. As religiões orientais, por outro lado, nós vemos aqui o Islã de um lado, olhando para um Deus como os deístas veem, apesar de acreditar em um Deus,
não há nenhum relacionamento com Ele. Não há como alcançá-lo, não há como entendê-lo. E do outro lado, nós vemos a maioria das religiões orientais que veem o divino em todos os lugares. Tudo é Deus, esta mesa é Deus, este púlpito é Deus, esta cadeira, esta porta, este lugar é Deus, o próprio homem é Deus. E agora, ao invés de ser um ser transcendente, esse Deus se confundiu com a sua criatura. E eles olham para isso então, e a distinção no pensamento que se tem entre um e outro é notável com a Escritura. Porque a Escritura mostra um Deus que está acima de tudo e de todos, um Deus Criador. Mas ele fala que esse Deus é o Emanuel, o Deus que se relacionou. Não é o Deus que é mostrado no Islã, e não é o Deus que é mostrado nas religiões orientais. Esse Deus triuno que a Sagrada Escritura mostra, ele é transcendente em majestade, mas ele está próximo das suas criaturas. Toda a terra está cheia da sua glória, os anjos cantam. A criação está cheia do seu Criador. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Romanos, no capítulo 1, vai dizer que do céu se manifesta a ira de Deus, porque os seus atributos invisíveis podem claramente ser vistos por meio de quê? Da criação. A criação está cheia da glória de Deus, apesar desse Deus ser elevadíssimo diante dessa criação. O mundo, como disse João Calvino, é o teatro da glória de Deus. É onde Deus está operando a sua história redentora. Mas como Isaías descobriu, a proximidade a um Deus santo, ou com um Deus santo, o Rei da Glória, o grande Rei, não é necessariamente uma notícia boa para nós. Um calvinista escreveu B.B. Warfield, o grande teólogo de Princeton do século XIX. Ele escreveu: um calvinista é o homem que viu Deus e que, tendo visto Deus em sua glória, está cheio de um sentimento de sua própria indignidade de permanecer aos olhos de Deus como criatura, mas muito mais como um pecador. E essa foi precisamente a experiência de Isaías, não foi? E em quarto e último lugar, o que nós podemos ver aqui? Ele não é apenas santo, rei, imanente, mas o que pega tudo isso que não seria uma boa notícia para nós pecadores, na verdade seria uma notícia condenatória. O que pega tudo isso e torna uma boa notícia, uma boa nova, é que esse Deus que é santo, que é rei e que é imanente, ele também é gracioso e misericordioso. Ele é cheio de graça, ele é cheio de misericórdia. E aí eu preciso dizer para você o resto da citação de B.B. Warfield. Novamente ele diz: o calvinista é o homem que viu a Deus e, tendo visto a Deus em toda a sua glória, está cheio, por um lado, de sentimento da sua própria indignidade, de permanecer aos olhos de Deus como uma criatura, e muito mais como um pecador, mas por outro lado, com adoração e admiração de quem, no entanto, esse Deus é um Deus que recebe pecadores. Ele é um Deus que acolhe rebeldes. Aqui está o profeta encolhido de vergonha e culpa diante do Senhor, e veja o que acontece. Versos 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz.
Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Note isso, irmãos. Imagine você essa situação, acelerando em sua direção, na direção de Isaías, está esse ser angelical, este ardendo em fogo, diante dele, vindo em sua direção enquanto ele espera por sua própria destruição, porque ele mesmo já disse: ai de mim que vou perecendo, os meus olhos viram o Rei da Glória, eu vou morrer. E de repente um desses serafins que ele vem na direção dele, vem em direção a ele, e ele está segurando uma brasa acesa tirada do altar do holocausto, e ele vê essa coisa flamejante acelerando em sua direção, enquanto ele espera pelo que ele acha que será o seu fim. E é isso. Este é o momento da sua destruição final, certamente. E a brasa é pressionada contra os seus lábios, onde ele disse que o seu pecado habitual encontrou uma expressão comum. E certamente a agonia lacinante significaria o seu fim, mas não é um momento de condenação, não é? E por que não? Porque a santidade ardente de um Deus vivo, que vem correndo em direção a ele, este fogo não o destrói, não o elimina, porque este é um momento de graça extravagante, de remoção de culpa e de expiação do pecado, quando ele mesmo confessou o seu pecado. É possível, porque essa brasa, vejam vocês, ela vem do altar, do local do sacrifício. Os benefícios do sacrifício expiatório estão sendo aplicados diretamente e literalmente aqui a Isaías. É interessante para mim, e isso é um pouco especulativo, claro, mas eu não consigo evitar, é interessante para mim que ao mesmo tempo em que os anjos cantam louvores à santidade de Deus, muito antes de Isaías ter confessado o seu pecado, é então que o templo se enche de fumaça. Será talvez a fumaça que obscurece a visão do profeta? E será que essa fumaça, na verdade, fosse a fumaça do sacrifício, uma oferta queimada, colocada diante do altar, por antecipação à necessidade do profeta? Apesar de o texto não deixar claro isso, ele me dá uma margem segura para pensar acerca disso. Afinal, não é essa mensagem do Evangelho em Romanos capítulo 5, versículo 6, por favor? Romanos capítulo 5, versículo de número 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Fracos e ímpios. Quando nós ainda éramos, Cristo a seu tempo morreu. Deus demonstra o seu amor para conosco, diz o mesmo capítulo, pelo fato de ter Cristo morrido por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Provisão foi feita para a nossa salvação. A expiação plena no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, isso é parte da grande e maravilhosa passagem que nós temos diante de nós em Isaías 6. Uma pequena parte da maravilha do Evangelho, que a pessoa majestosa, sentada no trono que Isaías vê, e a vítima sacrificial, para o qual o altar e a brasa nos apontam, são na verdade a mesma pessoa. Apontam para a mesma pessoa, elas são a mesma pessoa. No Evangelho de João, por exemplo, por favor, João capítulo 12, note isso.
Em João, no capítulo 12, essa passagem é citada. Não ipsilíteres, mas ela é citada. João capítulo 12, o verso de número 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Então o Rei 3 vezes santo, cuja glória enche toda a terra, diante de quem os anjos cantam, em cuja presença a própria criação reverbera o louvor alegre, é também o Deus, não apenas aquele que está sentado no trono, o transcendente, mas também é o imanente que foi pendurado em uma cruz, que morreu a seu tempo por fracos e ímpios. O Deus que vem em nossa busca para reconciliar consigo mesmo o mundo em Jesus Cristo. E me faltaria tempo para mostrar esse Deus tabernaculando entre nós. Para mim e para ti, no Senhor Jesus Cristo, todas as provisões feitas para que os pecadores não sejam excluídos da sua presença, mas sejam trazidos para perto. E enquanto Isaías recebe graça, a purificação, o perdão de Deus, do altar, da expiação de Cristo, agora, de repente, ele ouve a voz de Deus pela primeira vez. É claro, não está no texto que foi lido, como parte da exposição, mas está no verso de número 8, ele ouve a voz de Deus pela primeira vez nessa visão. E de repente ele está sendo convidado, agora ele está diante da sala do trono, como alguém convidado, porque agora o seu pecado foi perdoado. E na verdade agora ele é comissionado. Quando ele ouve a voz do Senhor, e então ele foi liberto, foi perdoado, e agora ele é comissionado. Irmãos e irmãs, muitos de nós já conhecemos a graça redentora de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E vocês ouvem a voz do Mestre, o grande Rei, todos os dias do Senhor. E em todos os momentos em que a palavra do Senhor é pregada e ensinada neste lugar. E agora se juntam aos anjos cantando louvores à santidade, e não ao profeta antes do seu pecado perdoado, encolhido, envergonhado, com medo da presença de Deus. E por que fazemos isso? O próprio escritor aos Hebreus nos diz isso. Agora nós nos achegamos confiadamente à sala do trono, ao diante do trono, sem ter medo nenhum desse Deus que é santo, que é rei, que é soberano, porque agora nós temos os nossos pecados perdoados, nós fomos reconciliados com aquele que outrora era nosso inimigo e nós inimigos dele. Para você, aquele que está sentado no trono, num alto e sublime trono, agora é chamado de Abba, Pai. Se isso é verdade para você, então agora você precisa ouvir a comissão e o chamado de Deus para levar as boas novas gloriosas e proclamar até os confins da terra. Porque Ele não nos chamou à toa. Próprio Senhor Jesus, e de novo, me falta tempo para mostrar isso, mas apenas algumas passagens como essa nós estamos vendo. Após ser liberto, ter o pecado perdoado, ele então é comissionado. Nós vemos essa mesma relação no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus olha para os seus discípulos, ressuscitado, glorificado, e agora aparecendo para os discípulos, diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. No Êxodo nós temos a libertação e o Senhor dizendo: deixa o meu povo para me celebrar uma festa no deserto. E no deserto Deus instrui o povo dizendo que eles seriam luz para os gentios. Há uma comissão para aqueles que foram chamados.
proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode ir proclamar a Cristo agora, porque Ele mesmo te libertou e te comissionou para isso. Você pode estar aqui e ser confrontado com a sua necessidade de misericórdia. Você sabe que é um pecador, culpado aos olhos de Deus, se Deus santo. Eu também sou. Isaías nos aponta para o único lugar onde nós podemos encontrar redenção, onde nós podemos encontrar libertação, esperança. Ele nos aponta para o altar, Ele nos aponta para a cruz. Volte-se para Jesus Cristo, o grande Rei, o Senhor da glória, o sacrifício expiatório, o Cordeiro de Deus que foi imolado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Ele é um Salvador perfeito dos pecadores e de todas as necessidades do meu e do teu coração. Nosso Deus é santo, Ele é Rei. O Rei está próximo. E isso pode ser uma boa notícia, porque Ele também é glorioso, Ele é maravilhoso. Que o Senhor Deus nos ajude.